Olá, tudo certo com você? Hoje vamos tratar da nova Instrução Normativa número 5 de 2017, que regula a contratação de serviços e que revoga a Instrução Normativa número 2 de 08. São relevantes as mudanças, especialmente na fase de planejamento da contratação e na gestão contratual, com detalhamento de procedimentos, providências e do conteúdo dos documentos. Temos novidades e alterações importantes na fase de julgamento da licitação. Bom lembrar que muitas dessas mudanças retratam entendimentos e recomendações do TCU e da equipe Zenit. No vídeo de hoje, farei apenas uma abordagem informativa, com o objetivo de destacar algumas das novidades, sem considerações mais profundas ou críticas sobre os pontos tratados. Passo a destacar algumas dessas alterações. O planejamento da contratação será composto das seguintes etapas: estudos preliminares, gerenciamento de riscos e termo de referência ao projeto básico. O ato convocatório está inserido na fase de seleção do fornecedor, segunda fase do processo de contratação. A descrição de cada uma dessas etapas do planejamento, bem como do edital, consta em anexos que tratam de forma minuciosa procedimentos, atos, providências e justificativas. Fica claro, então, que o planejamento não pode se resumir à elaboração do termo de referência. Existem estudos, análises, avaliações, tanto internas, em relação à necessidade a ser atendida, quanto externas, em relação ao mercado, que precisam ser realizadas para que seja possível fazer as melhores escolhas. Há muito tempo, a Zenit, guiada pelos ensinamentos do professor Renato Geraldo Mendes, defende a importância fundamental de investir na fase de planejamento. Esse é o único caminho para que possamos efetivamente evoluir para contratações públicas eficientes. Foi conferido, ainda no planejamento, um destaque para o gerenciamento de riscos, retratado no mapa de riscos que vai orientar o planejamento e a fiscalização do contrato. Nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, deverá ser mapeado o risco trabalhista, que será tratado pela criação da conta depósito vinculada ou pelo pagamento pelo fato gerador. Devem ser criados modelo de execução do objeto e modelo de gestão do contrato e critérios de medição e pagamento. O instrumento de medição de resultados, IMR, passou a ser um importante mecanismo na gestão para aferição de qualidade, prazos e entregas, inclusive com regras sobre adequações de pagamento. Trata-se do antigo acordo de níveis de serviços. A nova IN determina que sejam adotados os modelos de termo de referência, edital e minuta de contrato da AGU, com a indicação de regras complementares. Em relação à fase de julgamento, vale destacar a planilha de custos e formação de preços. Ainda que a planilha seja também um documento da fase de planejamento, tem grande relação com o julgamento, pois é com base nela que o pregoeiro avalia a execuibilidade da proposta no pregão. A estrutura da planilha de custos foi alterada, com novos módulos e novas composições de custos. A nova instrução mantém a previsão da obrigação de elaborar a planilha na fase de planejamento, inclusive com regras claras quanto à composição de custos que impactam no valor global das propostas. As produtividades dos serviços de limpeza foram alteradas e criadas faixas referenciais de produtividade. Já no que tange à execução da fase contratual, foram mantidas as figuras do gestor, do fiscal técnico e do fiscal administrativo, e criadas a fiscalização setorial e a fiscalização pelo público usuário. Foram detalhados os procedimentos para o recebimento provisório, responsabilidade dos fiscais, e definitivo, realizado pelo gestor.
Os anexos que tratam da fase contratual são minuciosos, regulando assuntos, atribuições e procedimentos que antes não eram abordados ou eram tratados de forma mais objetiva. Foram regulados a minuta do contrato, a formalização e publicação do contrato, as atribuições e etapas da fiscalização técnica e da fiscalização administrativa, com os cuidados em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, a vigência e a prorrogação, as alterações dos contratos e o processo de pagamento. Em várias passagens, a nova instrução reforça a necessidade de elaboração de relatórios, registros e controles para a formação de histórico como fonte para as futuras contratações. Essa é uma providência muito importante que sempre enfatizamos nos nossos cursos sobre o tema. Esses dados históricos auxiliam muito no planejamento, para adequações, correções e para a elaboração das planilhas, especialmente em relação aos indicadores que decorrem de percentuais de incidências. A nova IN número 5 de 17 entrará em vigor em setembro. São 4 meses importantes para estudos, capacitação e adequações internas das equipes e profissionais envolvidos. A própria IN determina a obrigação da administração providenciar a qualificação do servidor, que vai atuar na aplicação das novas regras. A Zenit tem um grande know-how em matéria de terceirização. Fomos os pioneiros na realização de eventos estruturados voltados às contratações de serviços terceirizados pela administração pública. Nossa equipe estará ao seu lado para dar conta de mais esse desafio e para resolver as dúvidas e as polêmicas que surgirão. Teremos seminários e cursos abertos, assim como os cursos in company, que facilitam a capacitação em conjunto das equipes envolvidas. Para dúvidas específicas, você pode contar com o nosso serviço de orientação. Em breve, publicaremos materiais em nossa revista ILC e em nossos sistemas sobre as novidades. Conte conosco! Espero encontrar você em nossos cursos e seminários. Até lá! Um abraço!